Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui do Esporte SBT Rio, trazendo as últimas do Vascão. Venceu o Cuiabá ontem por 1-0. Cuiabá é um time nojento, né? Não adianta ninguém achar que só 1-0, guá. É um time muito nojento, muito difícil, apesar de estar na zona de rebaixamento. Vende muito caro os seus jogos, né? O Cuiabá para mim já está rebaixado junto com o Lanterna, que eu acho que é o Atlético Goianiense, né? O Vasco já está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas 4 pontinhos para se garantir em 8 partidas. Se não vencer nenhuma até o final do campeonato e empatar 4, o Vasco já está garantido. E eu acho impossível o Vasco não vencer pelo menos 3 partidas dentre essas 8. Pelo menos. Acho que o Vasco soma aí pelo menos 12 pontos nessas partidas aí. Das vitórias, bateu o Cuiabá 1-0. O Flavinic tava lá, acompanhou e conta pra gente. Fala, Flavinho! A eliminação da Copa do Brasil e a chuva não desanimaram os vascaínos. Pela circunstância, eles compareceram em bom número em São Januário. O time que parecia abatido em campo. Só aos 34 minutos, o Vasco ameaçou com o Verrete. A melhor chance no primeiro tempo foi com o Léo jogando por cima. A do Cuiabá, com Fernando Sobral chutando perto da trave. O Vasco voltou com Piton e mais animado no segundo tempo. Acabou recompensado logo aos 7 minutos. Hugo Moura bateu no canto para fazer o gol da vitória em uma noite de pouca inspiração. Foi difícil, mental, que foi muito forte no jogo de sábado e para mudar a chavinha para vir do brasileiro, que a gente sabia que quem tinha que pontuar, os times de baixo também estão pontuando, então era muito importante essa vitória. Em vantagem, o Vasco parou de atacar. O Cuiabá até tentou pressionar em busca do empate, mas não chegou a ameaçar de fato o gol do Léo Jardim. Coutinho, enfim, venceu a primeira em seu retorno e Jair entrou depois de 9 meses. Hoje, quando eu estava vindo, eu estava sentindo um frio na barriga. Como eu falei, como se eu tivesse voltado a jogar futebol hoje. Eu acho que é o tempo fora o que mais difícil. É o tempo que a gente vê os companheiros treinando, indo para viagem, indo para jogo e a gente não poder estar participando disso. Então é um momento difícil, mas graças a Deus eu pude passar por tudo isso de cabeça erguida. Depois de quase 2 meses, o Vasco volta a vencer e quebra a sequência de 8 jogos sem vitória na temporada. O time chega aos 40 pontos e se consolida na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. A gente sabia que a gente ia sofrer hoje, então foi de longe um jogo que a gente não conseguiu encaixar um bom jogo, mas a gente tinha que ganhar, acho que isso é o mais importante. Hoje a vitória veio e 1-0 foi goleada hoje para nós. Se o Vasco não foi brilhante, pelo menos no fim, Payet fez jogada de efeito. Depois, distribuiu dribles com estilo e desfilou toda a sua categoria, brindando a fiel torcida vascaína em São Januário. Eu ia falar, por que você tá com essa carinha? Não, pelo contrário, hoje é só sorriso. Você... Hoje é só sorriso, graças a Deus. Hoje é só sorriso, Fernanda. E voltado por dentro. Hoje é só sorriso. Só sorriso. Eu reparei isso. Hoje é só vitória. Fala comigo, Pedrosa. Você gostou? Do que você gostou? Gostei da vitória. Além da vitória. Do Payet também, gostei do Payet. De resto, não? Não, a gente tem coisas boas a pontuar e coisas ruins também a pontuar. Eu acho que o Vasco da Gama, o mais importante, sem dúvida alguma, eram os 3 pontos. Esse time voltar a vencer, voltar a recuperar a confiança, voltar também a dar uma alegria para a torcida, que era muito importante dentro de São Januário. No primeiro tempo, ele resolve manter o time que enfrentou o Atlético Mineiro, com exceção ao Leandrinho no lugar do Lucas Piton, por desgaste do Piton. Então, o Piton foi preservado nesse primeiro tempo. E o Vasco apresentou um futebol muito pobre de repertório, com poucas variações táticas, numa insistência que o Rafael Paiva tem cometido em colocar esse 4-3-3, sendo que claramente o Vasco não conseguiu se encontrar sem o Adson e sem o David, pouquíssima variação tática, um jogo bem abaixo do nível que a gente espera dentro de São Januário, principalmente jogando contra um time que está na zona do rebaixamento, que está praticamente rebaixado, com todo respeito ao Cuiabá. Enfim, foi um primeiro tempo terrível para todo mundo que assistiu, eu acho que todo mundo acaba constatando isso.
No segundo tempo, o Vasco subiu de rendimento com a entrada do Lucas Piton. Justamente porque aquele lado esquerdo com o Emerson Rodrigues estava completamente nulo. Era um jogador que matava praticamente todas as jogadas que ele vinha tentando com o Leandrinho. Quando o Lucas Piton entra, o Leandrinho é um pouco mais avançado para poder fazer essa ponta. O Coutinho ganha acompanhando do lado esquerdo e o Lucas Piton, para mim, foi a substituição mais necessária e decisiva, porque ele faz o volume de jogo do Vasco crescer, ele consegue bater o escanteio, onde ali o João Vitor acaba disputando, a bola sobra para o Hugo Moura e ele bota dentro da rede aí o Hugo Moura, inclusive, que vive uma grande fase com a camisa do Vasco da Gama e merece viver esse grande momento também. Por tudo que ele passou nessa temporada, eu mesmo não acreditava que o Hugo iria tão bem assim no Vasco e ele está indo muito bem. Só que depois o Paiva acabou novamente recuando o time, umas substituições que não fazem muito sentido na minha cabeça. Ele coloca o Payet como a última opção. No jogo dentro de São Januário, o Vasco 1-0. Em vez de tentar fazer o segundo, o Vasco recuou novamente e o Cuiabá teve algumas oportunidades para empatar. É que o Cuiabá não é qualificado como outros times que o Vasco enfrentou nos últimos 8 jogos. Mas mesmo assim, eu tenho que destacar aqui a entrada do Jair, que depois de 9 meses conseguiu fazer um bom jogo, principalmente pelo contexto da situação. A entrada do Maxime, que nem foi tão mal, acho que é um cara que tem que ser mais aproveitado, tem que ter mais oportunidades. Jean Davi muito mal no jogo de ontem. E o Payet, cara, que em 10 minutos ele conseguiu fazer o que o Vasco não fez durante o segundo tempo inteiro. Que era reter a bola, que era segurar o resultado, ter qualidade. E para mim a leitura do Paiva em usar o Payet, um cara de uma qualidade técnica imensa como ele tem, como última opção, como penúltima opção, é uma leitura completamente equivocada, principalmente no time limitado que é o Vasco. E ele mostrou isso em 10 minutos, segurando o resultado, colocando a bola debaixo do braço e mais uma vez falando, né, dando o recado para a torcida de que ele fica, apontou para si mesmo, colocou que ele está ali, que ele está comprometido, digamos assim, por algumas notícias que nem, digamos assim, deveríamos levar em consideração sobre o futuro do Payet, que está longe de estar definido. Então, assim, eu tenho que dar de positivo aqui a vitória do Vasco, a superação desses jogadores, mas falta muito futebol ainda. Você tá ouvindo essa música, Pedrosa? Ontem ele chega na frente da torcida do Vasco, o Payet, e faz assim, eu tô aqui, né? Ele realmente entra com muita qualidade. Ele é diferente. Não é sempre assim. A gente sabe que às vezes ele entra e a gente vê que não tá no nível que a gente sabe que tem. Mas a maioria é sempre ele entrando bem. E aí ele publicou isso aqui, ô Vini Casagrande, nas redes sociais. Algumas pessoas vão tentar, ele disse, destruir sua imagem, manchar sua personalidade, criando boatos sobre você. Mas nunca poderão, tá bom, Big Boys? Ele falou, lê no clima. Deixa eu falar. Você tá indo bem, você tá indo bem. Não, eu vou mudar agora. Você tá ele me quer que eu fazendo leia. sentir, Eu tava lendo como jornalista, agora eu vou ler bem. como a carta do Chaves, sem erros de português. Mas nunca poderão tirar suas boas ações. Porque não importa como eles te descrevam, você sempre será admirado por aqueles que te amam. Quando você realmente não se importar com o que as pessoas pensam de você, significa que você alcançou um nível perigosamente incrível de liberdade. Aqui é meu lugar. Aí, no final, você lê, por favor, porque podem fazer um corte, né? Aqui é Vasco. O que é esse final aqui? O que é? É porque... tá, é em francês. É o negócio em francês. Opa, negócio. É o negócio de coisa, né? De palavrão. Bom, você gostou da minha interpretação, Big Boys? Eu sempre sonhei, agora rapidinho aqui pra gente falar do Payet, em trabalhar no Good Times. Tradução de música. Por que você tá rindo, Pardal? É verdade. Aí, tipo, você canta inglês, canta uma parte em inglês, qualquer coisa. Aí fala, porque eu realmente amo você. Isso da década de 90, Venê, olha aí o Payet. Mensagem. Pra quem será que foi isso? Aqui é um recado, hein? É um recado. Eu vou ser bem sincero, como Isso aqui é um jornalista, eu perguntaria, a começar, algumas pessoas, Payet, algumas pessoas quem? Isso é um recado. Ele deveria direcionar, ou citar, ou falar quem. Porque algumas pessoas quem? Eu vou ser bem sincero, eu não sou muito fã, eu respeito muito o Payet, mas eu não sou muito fã de uma postagem em rede social. Quer falar algo com a torcida do Vasco da Gama? Abre uma entrevista coletiva, ele será questionado e aí sim ele pode falar abertamente. Até porque a gente sabe que muitas vezes não é nem o jogador que escreve, não sei se foi o caso, mas pode ter sido a assessoria de imprensa dele. Enfim, não sei. Agora, obviamente, isso aí está sendo feito porque recentemente a gente pôde ler que o futuro do Payet é uma incógnita no Vasco da Gama. Na minha interpretação, ele deixa claro que por ele quer ficar.
Mas o sentimento que eu tenho é que ele também não está tão feliz assim atualmente pelo que está acontecendo. Acho que é muito mais pela minutagem que ele está tendo. Eu concordo com o Pedrosa. Ele não pode ser a última opção. Estamos falando de um jogador que é um nível altíssimo. Beleza, fisicamente pode estar deixando a desejar. Não sei qual é a justificativa internamente para o Rafael Paiva não utilizar o Payet como ele deveria, na minha visão. Mas é um jogador que ontem, em, 10, 12 minutos em campo, ele mostrou que ele tem potencial, sim, até para ser mais utilizado. Agora, obviamente, se ele não tem condições de jogar 90 minutos, mas de repente, você começa com ele e depois tira, ou bota antes, bota durante o intervalo. Eu acho que um jogador do nível dele tem que ser mais utilizado pelo técnico Rafael Paiva. Pedrosa, essa frase, esse texto aqui pra você é sobre um possível futuro dele ou agora uma negociação ou sobre as escolhas nos últimos jogos? Porque assim, tem dois caminhos. O Vene acha que é porque não tá sendo colocado e escolhido pra jogar. Mas tem um outro caminho aí e a gente vai muito no gestual dele. Não, eu acho que só pra contextualizar, eu acho que a postagem é por conta das notícias que saíram envolvendo o futuro dele, que é incerto, então é sobre o segundo futuro, as notícias. não sobre as Eu escolhas. acho que a postagem não é sobre o número de minutagem então, do Rafael não é. Paiva. É então, isso. Porque assim, ele pega a imagem de um gestual que ele fez muito característico depois do jogo e bota uma postagem. Ele quer dizer o seguinte, isso aqui que eu fiz, eu tava querendo dizer isso aqui. A verdade é essa que o Vene falou. Saíram umas notícias essa semana, notícias completamente infundadas, sem nenhum tipo de apuração realmente concreta, apenas especulações do que poderia acontecer. Eu duvido que essa notícia sairia, por exemplo, se o Vasco tivesse sido classificado na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Dizia apenas que o futuro do Payet estava incerto, que a diretoria não estava tão satisfeita, que o próprio jogador não estava tão feliz e etc., que talvez ele poderia rescindir esse contrato no fim do ano, antes do fim do contrato dele, que se eu não me engano vai até o meio do ano que vem. Então assim, o Payet ele dá um recado claro para essas pessoas que tentaram destruir a imagem dele. Ele recebe muitas críticas também, muitas fundadas e várias infundadas também. E é aquilo que eu já falei 1000 vezes, cara. As pessoas que acham que o problema do Vasco é o Payet, elas estão completamente equivocadas. O problema do Vasco, ele vai muito além do Payet. O Payet, na minha cabeça, ele nem é um problema. O Payet ganha 1,5 milhão. Beleza. Qual jogador de Série A aí que não ganha mais de 200 mil reais hoje em dia? Vários. E esse negócio de 3 jogadores de 500 mil valem mais do que um de 1,5 milhão. Cita aí 3 jogadores que valem mais. O Galdames, que está lá no banco de reservas do Vasco da Gama, ganha mais de 500 mil reais. Então, assim, esse jogador vale mais do que ter um Payet. Um Payet que, por exemplo, salvou o Vasco da zona do rebaixamento no ano passado, diretamente contra o América Mineiro e também contra o Fortaleza. O cálculo da conta do Payet, ele já foi pago, porque ano passado o Vasco cairia. E o Payet foi um cara determinante para o Vasco não cair. O Vasco estaria num buraco que hoje já não estaria mais nem sendo possível respirar de alguma forma. Então, assim, ele faz um bom ano? Claro que não. O Vasco também não faz um ano maravilhoso. Mas é um ano onde ele continua sendo decisivo quando ele é necessitado. Ele tá sendo injustiçado pra você? Eu não acho que a palavra é injustiçado. O ponto é, em nenhum momento da carreira do Payet, com a camisa do Vasco, montaram um esquema para que ele pudesse realmente ser potencializado. E eu já estou falando aqui para vocês anotarem. O Coutinho já começou a receber críticas. As pessoas vão continuar achando que o problema do Vasco é o Coutinho, é o Payet, como em algum momento já foi o Léo Jardim, como em algum momento já foi o Verratti. E o problema não é esse. O problema são contextos, companhias. Eles não têm jogadores de alto nível, altíssimo nível, para poder acompanhar o raciocínio deles. O Vasco da Gama é um time que estruturalmente também precisa e deve muito aos outros times da Série A. Mas o fulano desempenha no time X. Beleza, o time X é estruturado, o time X tem companhia, o time X consegue ter e dar o suporte necessário para esse cara. E tem que lembrar o seguinte, o Payet é francês. Ele é um atleta que não está acostumado com o futebol brasileiro. Já tem um ano. Ele continua tendo que se acostumar, ele continua tendo que se adaptar. E, mal ou bem, deixando a desejar em alguns jogos ou não, quando ele entra, ele consegue mostrar sua qualidade técnica. E para mim, um time tão limitado como o Vasco da Gama não pode ter o Payet com 88 minutos contra o Atlético Mineiro no jogo mais importante da temporada, escolhendo Rossi e Rayan torto na esquerda. A gente não pode ver ontem o Vasco, por exemplo, dentro de casa contra o Cuiabá, vencendo por 1-0, tendo mais medo de perder do que vontade de fazer o segundo para poder ter uma vitória confortável. Por quê? Porque se prioriza o que não é de qualidade técnica, a correria, a velocidade, e não se prioriza o talento nunca no Vasco da Gama. Pardal, você pode pegar uma aguinha para ele? Obrigada, tá? É isso aí, rapaziada. A vitória foi muito importante, desafogou milhões, torcedor machucado, triste ainda com essa perca na semifinal, né? Do jeito que foi, pelo jeito que foi, cara. Né? Um gol ali do Hulk muito achado, né, cara? Muito achado, de rara
É um gol de rara precisão. De 10 chutes que ele dá daquele ali, digamos que ele acertaria 3, 4, estourando 4. De 10, entre 3 e 4 seria gol, né? Não é ali um chute que o cara pegou, chutou e faz, não. Muito difícil fazer um gol daquele. Mas infelizmente a bola entrou, o Vasco foi eliminado. É chato pra caramba, né? A gente vê que existia uma possibilidade gigantesca de título e você olha pro jogo, pô, o Vasco foi amassado os 2 jogos, mereceu ser eliminado e tal. Não, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O jogo estava acabando, tudo se encaminhando para um pênalti, para os pênaltis. Se o Galo não faz aquele gol, o Vasco poderia ter feito um gol também, devido ao Atlético não querer levar o jogo para os pênaltis, né? O jogo já estava bem cozidão, sendo bem cozinhado ali para pênaltis. Infelizmente aconteceu isso e já era, né, cara? Já era. Agora, como eu postei no vídeo mais cedo, o Vasco precisa se mobilizar para uma venda, cara. Para uma venda, porque se não vender, se não achar investimento, né, não ter investidor aí para 2025, a situação vai continuar do mesmo jeito. E o Vasco é um time muito grande, né? Uma torcida muito grande, uma das mais apaixonadas. Continuar desse jeito aí é chato pra caramba, né? Se a gente for olhar também, a gente tem o Corinthians aí há bons anos nessa batalha aí também, para não ser rebaixado, mas dentro disso aí o Corinthians disputa a Libertadores, chegou à quarta de final, disputou mais uma semifinal de Copa do Brasil, ou semifinal ano passado, final no ano retrasado. Pelo menos nisso aí vem chegando, né? Falta ali um investimento pesado para essas duas equipes que têm duas torcidas aí que conseguem levar seus times a lugares altos se tiver investimento.